Desenvolvimento regional e inteligência territorial por uma nova regionalização do estado do Rio de Janeiro. Aí são aqui presentes, o Marcos Timóteo Domingues e o Leandro Damasceno, que são da Secretaria de Planejamento e Gestão. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Desculpe aí os contratempos. Faltou luz aqui na minha região e às vezes quando falta luz aqui o processo é lento. Mas estou aqui com vocês para falar um pouquinho desse artigo, eu e Marcos. Marcos, infelizmente, não está mais com a gente lá na Secretaria de Planejamento, está na Fiocruz agora, mas esse trabalho faz parte de um estudo maior, né, vamos dizer assim, que está baseado no PEDES, né, no Plano Estadual, no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que já foi falado aqui por outras apresentações. De certa forma, o trabalho sobre a questão regional desenvolvido nesse artigo, na verdade, é uma tentativa de retomada de uma vertente que sempre foi muito instável, né, do ponto de vista institucional no estado do Rio. O estado do Rio já teve momentos em que se dedicou mais a uma questão do planejamento territorial, né, de uma política de desenvolvimento regional, conciliada com vazios institucionais ao longo do período. E, de certa forma, uma das balizas do PEDES, né, uma das premissas estabelecidas no plano, era a questão de um planejamento de base territorial, também numa tentativa de retomada desse assunto, né. O PEDES, como vocês bem sabem, né, ele é um plano que ele procura retomar um pouco o protagonismo, do ponto de vista do poder público, no direcionamento para um desenvolvimento, né. As teses do desenvolvimento, muitas delas específicas do estado do Rio de Janeiro, muitas delas desenvolvidas pelo próprio Bruno, né, mostram que, por mais que exista uma questão de fundo que não pode ser ignorada de maneira nenhuma, como o André bem apresentou aqui, que é a questão da dívida pública, né, que faz esse pano de fundo da questão fiscal do estado do Rio de Janeiro. Então, independentemente de um posicionamento melhor ou não, como o próprio André falou, existe essa questão que é fundamental, que é a questão da dívida, mas o fato é que o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro tem um problema de ordem estrutural, né, como o Bruno bem desenvolve, que está associado à sua desindustrialização, né, mais recente, está associada a uma falta de um olhar regional, a exemplo de outros estados, né, como por exemplo São Paulo, que tem forte tradição na questão regional. Então o desenvolvimento do estado, ele também passa por essa questão regional, né. Então, a ideia desse artigo, não só é ressaltar, a importância da retomada, da ideia de um planejamento territorial, de uma ideia de desenvolvimento regional como um eixo, fundamental para o desenvolvimento de um plano, como foi estabelecido o PEDES, né, mas também para a gente pensar, quais seriam as próprias ferramentas que o estado do Rio de Janeiro poderia ter para se pensar esse desenvolvimento, né. A gente sabe que o existe uma questão de desconcentração demográfica, no país como um todo nas últimas décadas, né, os censos mostram isso, mas o que está por trás dessa desconcentração, ela não necessariamente é igual em todas as regiões, né. No Brasil como um todo, a própria questão da desindustrialização, mas também o espalhamento das atividades produtivas, isso pode ser um fator determinante, né, para uma desconcentração demográfica. Já no estado do Rio de Janeiro, você tem uma questão muito mais relacionada aos serviços, a questão da especulação imobiliária, e no caso, o papel da industrialização, que poderia ser, na verdade, um dos motivos para essa desconcentração demográfica, como em outros lugares,
não parece ser o caso do estado do Rio de Janeiro, justamente porque ele enfrenta um processo de desindustrialização e não um processo de desconcentração industrial. Eh, então a ideia de se produzir uma nova regionalização, é claro que isso é relevante do ponto de vista histórico, visto que a nossa última regionalização data ainda lá da década de 80, né, na verdade da década de 75, 76, quando ele ainda foi criado o estado do Rio de Janeiro, com algumas mudanças ao longo desse período, mas sempre mudanças muito mais do ponto de vista político, né, e não necessariamente do ponto de vista de um planejamento territorial, né. O planejamento do estado do Rio de Janeiro, ele sempre foi muito baseado num planejamento de orçamento-programa, né, definição de orçamento para as regiões, isso em algum momento, e hoje talvez nem mais isso seja assim, né. Então tinha um cunho também, de finanças que estaria envolvido nesse tipo de planejamento. Então a ideia de uma nova regionalização, e aí daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Marcos, para falar um pouquinho da metodologia por trás dessa ideia de se produzir uma nova regionalização, passa na verdade, eh, pela ideia de que é preciso repensar as regiões do estado do Rio de Janeiro, eh, não só do seu ponto de vista histórico, institucional, mas das suas relações socioespaciais, para que se possa, de fato, fazer uma proposta mais adequada para o desenvolvimento intrarregional. O estado do Rio de Janeiro ele é muito caracterizado pela questão de uma metrópole muito grande, né, uma metrópole macrocefálica que acaba dominando boa parte, dos empregos, da atividade produtiva e da própria população fluminense, uma concentração aí da ordem de 75%. Mas o fato é que é preciso pensar o estado do Rio de Janeiro para além da sua região metropolitana, justamente para que a gente possa tentar, desconcentrar também questões que são inerentes, problemáticas que são inerentes a uma conformação de uma região metropolitana como a nossa, tá? Então, só para fazer essa introdução mais geral, né, para a gente posicionar um pouco por que uma proposta de uma nova regionalização, né, e por que isso dentro de um plano, estratégico de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro. Mas eu passo a palavra para o Marcos, para ele explicar um pouquinho a metodologia por trás dessa regionalização, inclusive do estudo de centralidade que foi feito com base no PEDES e que, de certa forma não, que foi o ponto central para o desenvolvimento dessa proposta. Bem, dando seguimento aqui, o Leandro já eu já passei aqui para esse ponto dos slides, que o Leandro já fez a discussão inicial, e aí só para poder fazer o gancho aqui com o mapa, né, que está aqui já colocado para vocês, dentro dessa discussão que o Leandro trouxe, da importância de uma retomada de debater o desenvolvimento regional do estado, que eu acho que conversa muito de certa forma, com as apresentações que foram feitas anteriormente também. Existe também a necessidade da própria administração pública estadual, começar a desenvolver instrumentos próprios para poder ter condições de dialogar, particularmente com as regiões do estado, os territórios, municípios, enfim. Ter um conhecimento mais detalhado, mais efetivo sobre as dinâmicas territoriais do estado do Rio de Janeiro, seus fluxos econômicos, as regionalizações setoriais. Então agora mesmo foi apresentado pela Patrícia um debate sobre a regionalização da saúde, enfim. Então, também para se preparar, a área de planejamento do estado, se preparar para ter esse debate dentro do contexto do plano de desenvolvimento, do PEDES, como foi colocado, era importante também que a gente começasse a retomar nossa capacidade de desenvolver estudos técnicos e também instrumentos de caráter territorial, de planejamento territorial. Então, não só por uma necessidade de discutir a questão regional novamente no Rio de Janeiro, mas também deixar a administração pública com elementos e subsídios que permitam a ela poder
entrar nesse debate, né, com todas as suas contradições, com todas as tensões que ele envolve. Essa discussão do Rio de Janeiro, vocês conhecem bem, sabe que é muito enviesada por conta da centralidade da capital do estado, é muito enviesada pelo histórico do estado do Rio de Janeiro, está sempre ali na frente das discussões nacionais, enfim. Então tem toda uma discussão que eu não vou entrar aqui, mas a ideia nossa é poder, começar a incentivar, digamos assim, uma retomada de uma discussão territorial dentro da administração pública, principalmente, com as áreas de planejamento, o órgão central de planejamento podendo ali contribuir, né, com as áreas de governo como um todo, mas também com prefeituras, municípios e outros, digamos assim, personagens, né, digamos, da política territorial do estado. Então, na verdade, a gente se apoia aqui na metodologia, brevemente, a gente parte, lógico, do que já vem sendo discutido em relação a estudos de centralidades e suas áreas de influência. Então, quando se discute regionalização, de certa forma, estamos falando também das áreas de influência em torno de centralidades, ou seja, até onde vai o conjunto de relações entre municípios, enfim, instituições de Estado, entre instituições privadas, redes de serviços, atividades produtivas, né? Então, a gente parte de estudos já clássicos nesse campo, porém, a gente entende duas questões. Primeiro que novos tempos, né, então precisamos discutir outros elementos, o que a gente chamou de fatores de centralidade. Então a gente parte da teoria do lugar central, que é muito presente em metodologias que estudam centralidade e regionalização, que é do campo da geografia, que é do campo do urbanismo, do desenvolvimento regional, mas também a gente começa a incorporar outros fatores, ligados à sustentabilidade, ocupação e uso do solo, áreas de conservação, questão de infraestrutura urbanas e coisas do tipo. E a gente chega, né, no artigo a gente descreve, logicamente, com mais detalhes, essa metodologia, mas a nossa ideia é de chegar a um conjunto de que chama de centralidades e regiões de influência dessas centralidades, que a gente entende que seria, digamos assim, um ponto de partida, né. A gente não está colocando aqui uma proposta final, né. O PED, por exemplo, já tem a previsão de revisão dele em 2027, e a nossa ideia é chegar em 2027 com uma proposta de regionalização que inicia nesse ponto de partida que a gente coloca no artigo e que a Secretaria de Planejamento já incorporou nos seus instrumentos, né, de análise, mas que a gente entende que a gente tem que ir para um debate mais amplo, não só com as regiões do estado, como eu falei, com os municípios e outras instituições e atores, mas que a gente consiga, com esse tempo aí, construir, digamos assim, ganhar amadurecimento em torno das propostas, em torno do desenvolvimento regional do estado do Rio de Janeiro e, com isso, chegando em 2027, aí sim, com uma proposta concreta e uma regionalização que permita, digamos assim, um movimento escalar, né, ou seja, que a gente consiga pensar o todo da região, a partir de características de centralidade que a gente mapeou no artigo, mas também que a gente consiga olhar para suas especificidades e evitar, digamos assim, ações padronizadas que tentem normalizar, normatizar, políticas, coisas do tipo, que são incompatíveis com as dinâmicas locais e regionais. Então, no estudo, tanto o estudo Nota Técnica que a gente desenvolveu na CIPLAG, como no artigo, a gente indica uma tipologia de centralidades, logicamente com as suas regiões de governo. Pelo mapa, se vocês conseguem ver bem, vocês podem ver que a gente não identifica tradicionalmente, como é comum, a gente não identifica apenas um município dentro de uma região, mas às vezes concentrações e aglomerações urbanas que juntas formam ali uma centralidade. Então, usar aqui um exemplo, Macaé, Rio das Ostras, devido à forte dinâmica entre os dois municípios, não podem ser pensadas separadamente. Elas formam ali uma concentração urbana importante e, por consequência, uma área de influência. A região metropolitana, por sua vez, também possui suas outras centralidades além da capital. Isso também te reforça essa ideia. Então, uma estratégia poderia pensar a região metropolitana a partir de sub-regiões, tem gente que discute isso, eh, a partir de mais de uma centralidade. Também há um debate, por exemplo, o Norte Fluminense, você tem Campos, historicamente uma centralidade, mas também tem Macaé. Então o pessoal da UENF hoje, lá como Observatório das Metrópoles, vem discutindo a ideia de criar uma região metropolitana do Norte Fluminense. Como seria isso? Com duas centralidades também, tendo Campos e Macaé como referência. Então tem toda essa discussão que está acontecendo e a gente está se situando nela, e a ideia é que a gente possa, a partir desse material e enfim, desses elementos, seguir, com essa proposta daqui para frente.
E aí, então, a gente divide, e aí de forma bem concreta, até para orientar, a própria ação da administração pública, a gente organizou, esses fatores de centralidade, todas as características que envolvem, a gente organizou num eixo de coesão territorial, ou seja, elementos que são importantes para fomentar uma coesão territorial naquelas diferentes escalas, como eu falei, regiões, municípios, instituições, territórios, coisas do tipo. E também o que cabe à estrutura produtiva, já que isso está sendo pensado dentro de um plano de desenvolvimento econômico e social, que é o PED, né. Então, compreender melhor, por exemplo, que centralidades são essas. Então você tem uma região norte fluminense com a presença do todo o complexo do petróleo e gás na região, mas por outro lado com toda uma rede de serviços importantes oferecidos, por exemplo, no município de Campos. Mas você também tem uma centralidade, uma região de influência ali da Baixada Litorânea, onde você não tem essa presença de estruturas produtivas industriais, por exemplo, mas que você tem uma rede de serviço que avança em conjunto com o mercado imobiliário e que cria digamos assim, amplia a mancha urbana daquela região, gerando dinamismo, mas ao mesmo tempo uma série de outros problemas em relação à infraestrutura, por exemplo, serviços básicos à população, enfim. Então você tem características distintas dessa organização socioprodutiva em torno dessas centralidades, né. Então a gente tentou dividir também essa análise nesses 2 eixos, ou seja, um de caráter socioambiental, político, institucional, que discute a coesão territorial, a governança e coisas do gênero, mas outros também de cunho mais estratégico, onde tenta entender um pouco melhor as estruturas produtivas e como agir sobre elas, né, e com elas. Então aqui são só as centralidades e suas regiões que a gente foi, tipo, fazendo essa tipologia no artigo, com esses 2 eixos, e ao final a gente no artigo, mas que também a gente fez questão de colocar no texto, que não é uma conclusão nesse sentido, ou seja, como eu falei, a gente está se abrindo para o diálogo, a gente se fortalece um pouco a ideia do planejamento público, o papel dele nessa discussão, né. Então, como mediador, ou seja, a gente nessa ideia de movimento multiescalar, a área de planejamento, ela pode assumir um papel de mediação, então a gente vem conversando muito, inclusive, como CEPLAG, com outras secretarias de governo e com outras instâncias, participando das conferências de cidades, por exemplo, então, teve agora há pouco, então outras organizações também, vêm discutindo essa ideia de desenvolvimento regional, urbano regional, e a CEPLAG ali ela acaba atuando como um mediador, como um espaço de articulação, então esse é um papel que a gente entende que cabe ao planejamento público, não só a CEPLAG, como uma secretaria, mas como o planejamento público como um todo, reassumindo esse papel. A incorporação da dimensão territorial do planejamento, ou seja, então elementos territoriais, dinâmicas territoriais, sendo ali, a essência, né, digamos, de um pilar essencial para se pensar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Os fatores de centralidade que eu já comentei, né, ou seja, para além daqueles tradicionais, como rede de serviços, deslocamentos, fluxos pendulares, a gente está incorporando outros elementos, como inovação tecnológica, setores né, com forte inovação tecnológica, foi colocado isso no artigo, a questão da sustentabilidade, recursos ambientais, então aquela zona de tensão que você tem da crescimento urbano, da mancha urbana, justamente sobre áreas, digamos assim, de preservação ambiental, isso é muito comum na realidade do estado do Rio de Janeiro. Então há ali uma tensão entre aumento de produtividade, avanço da mancha urbana, ao mesmo tempo a importância da preservação e sustentabilidade. E esse debate sobre a nova regionalização, como eu disse, né, a gente tem a ideia de, na revisão do PEDES, a gente ter conseguido avançar de forma mais madura nessa discussão, e aí chegar ali com uma proposta, inclusive com uma ideia né, como eu coloquei aqui, de definição de arranjos colaborativos em escalas regionais. E aí com isso, quando eu falo arranjos colaborativos, eu estou falando desde você definir regionalizações com governanças próprias, mas também em diálogos com consórcios municipais, como até foi mencionado aqui o consórcio da saúde, outras formas de arranjos regionais, são privados e socioprodutivos, né, como complexos econômicos, distritos industriais, enfim. Você tem diversas, arranjos, digamos assim, em escala regional que atuam, hoje estão presentes e atuam no Rio de Janeiro, e que hoje a gente pode ter, digamos assim, aproveitar um pouco essa diversidade desses arranjos e pensar, digamos, numa proposta mais consistente, que seja uma base que sirva de uma base territorial para o plano de desenvolvimento do estado. Bem, de forma muito rápida e correndo aqui com o tempo, a gente faz uma síntese do artigo, mas como eu falei, já tem mais material sobre isso, tanto no portal da Secretaria de Planejamento, mas como também a gente pretende, seguir nessa discussão
inclusive no próprio fórum, né, a gente está com uma nova proposta lá de continuidade desse trabalho e espero que a gente possa discutir isso mais para frente novamente. Obrigado. Perfeito, Marcos, obrigado.